eu fui fazendo algumas coisas na minha vida que me fizeram subir de nível assim automaticamente. E eu ficava me perguntando, será que isso também funcionaria para outras pessoas? Foi quando eu comecei a analisar e falei, sim, isso aqui funcionaria com toda certeza para que outras pessoas também subissem de nível. O que eu vou te falar nesse vídeo aqui, eu não tô dizendo que é fácil, que é rápido, que vai ser prático. Com certeza você vai precisar aplicar um certo esforço para que essa ação seja realizada, certo? Quando eu falo de subir de nível, eu falo de diversas maneiras. Subir de nível socialmente, ou seja, socialmente eu digo ser visto como uma pessoa mais importante, financeiramente, tá? Porque o que eu vou dizer aqui também vai te ajudar na questão financeira. Subir de nível intelectualmente. Todas essas áreas da vida, fisicamente, na área da saúde, na área da estética, todas essas coisas me fizeram subir de nível. E toda vez que alguma pessoa vem e fala, Thay, o que você acha que tá faltando, o que você acha que eu posso fazer para que também eu chegue em níveis maiores do que atualmente eu tô na minha vida. Então, vou contar pra vocês tudo o que eu passo para as minhas amigas, para os meus amigos, para quem vem conversar comigo, tudo que a gente conversa e troca informações. Então, primeiramente, subir de nível envolve algumas coisas, tá? Depende para qual nível você gostaria de ir, qual tipo de grupo social você gostaria de atingir, que tipo de ambiente você quer frequentar, que tipo de estilo de vida você gostaria de ter, porque nem todo mundo tem o mesmo sonho de sucesso. Para algumas pessoas, ter sucesso é ter uma família. Independente se eles vão ser muito ricos, vão viajar o mundo, ou se vai ser bem sucedido no trabalho. Algumas pessoas já querem ser super bem sucedidas no trabalho, ser bem reconhecidas na área em que elas trabalhem. E elas não vão se importar sobre viajar o mundo, ou ter uma família, ou vice-versa, entendem? Então existem diversos tipos de sonhos e não estamos aqui para julgar o sonho de ninguém. Porém, para cada sonho, vamos dizer que você precisa subir níveis até chegar, realizar essa meta, esse sonho, tá? Então, assim, algumas dicas que eu for dando são muito relacionadas sobre como eu subi de nível na minha vida para chegar nos lugares em que eu queria chegar, nos ambientes que eu queria frequentar e me sentir pertencente. A gente começa com uma coisa que, para mim, é um estudo que, independente, eu vou tentar abranger, assim, o máximo de sonhos de vida e níveis. Que, para mim, é você saber falar o inglês. Tá, mas o mandarim é o idioma mais falado, ele vai dominar o mundo. Ah, mas quando você fala espanhol, você consegue também viajar para vários lugares que vão falar espanhol e ele é mais fácil que o português. Gente, sinto muito, vocês podem me falar o que for. Quanto mais eu viajo para diferentes lugares, pode ser na Ásia, pode ser na África, pode ser na América, pode ser na Europa, pode ser onde for, não lembro o sexto continente, eu sou péssima em geografia. Pode ser para onde for. O inglês ainda é, e acredito eu que continuará sendo, o idioma universal. Isso porque os britânicos colonizaram. Quer falar mais rápido do que pensa é complicado. Quer dizer, quer pensar mais rápido do que fala, né? Os britânicos, eles colonizaram diversos países pelo mundo, né? Talvez era o sonho deles. Conquistar, dominar e conquistar. E acaba que o inglês, nem tanto o inglês britânico, mas o inglês americano, mais natural, mais informal, ele é usado em qualquer lugar do mundo. As pessoas, elas têm essa noção. Um pouco desconfortável do lugar que eu estava sentada, vou sentar aqui agora. Então, as pessoas, elas têm essa noção de falar inglês. Então, para qualquer lugar que você for, mas as pessoas, elas não falam tão bem inglês. Mas se você for tentar achar qualquer outro idioma que elas vão conseguir falar e que todo o restante do mundo vai conseguir falar, não adianta, é sempre o inglês. Mas nem todo mundo fala inglês. Mas ainda assim, quando se fala de linguagem universal, vence o inglês, certo? Então, esse é um estudo que, assim, tá, e não tenho interesse, não tenho vontade. Isso é uma coisa que, independente, tem que ser feito para subir de nível. Mas eu não quero sair do Brasil. Mas quando você sabe o inglês, isso te conecta com todas as outras pessoas do mundo inteiro.
o meu sonho é trabalhar, ser bem conhecido no meu trabalho. Quando você fala o inglês, você expande o seu trabalho para o mundo inteiro. Quando você fala somente seu idioma, pode ser que você consiga expandir para o mundo inteiro, mas casos à parte. Luva de pedreiro, não falava inglês, não, né, gente? Nível intelectual não tão alto, pelo que eu analisei, e ele conseguiu expandir o trabalho dele falando uma linguagem universal que é o futebol, tá? Mas quando ele foi sentar-se à mesa, e ele expandiu mundialmente, quando ele sentou-se à mesa com outras pessoas, ele teve muita dificuldade de comunicação. Então, imagina quantas oportunidades ele não deixou passar por conta de não falar o idioma. Ah, mas para isso você contrata um tradutor. Exatamente, mas ainda assim, as pessoas, elas não querem conversar por terceiros. Elas querem falar diretamente com você e se sentirem entendidas e respondidas da mesma forma. Então, eu acho assim que o inglês é uma coisa essencial, não tem como a gente não começar a subir de nível através dele, tipo assim, passar por ele. Para mim é uma coisa que não sei o que fazer, estou perdida na vida, não sei o que quero da vida. Comece aprendendo inglês, independente de quando você acha que vai usar, a gente nunca sabe, independente da profissão que você escolher. Inclusive, eu quero ter sucesso numa carreira, numa profissão. Muitos estudos são publicados em inglês, independentemente de onde estão sendo postados, de qual país vem. Muitos estudos, muitas informações, muitos cursos são traduzidos sempre para o inglês. Uma outra coisa que vai te fazer subir de nível, dessa vez vai te fazer subir de nível no nível social, tá? Eu vou dar aqui 2 dicas ou até mais, porque nesse nível social é bem legal da gente conversar, além do nível intelectual. Porque o nível social, você pode até não ser muito inteligente, mas a partir do momento que você sabe se conectar com pessoas, você já subiu assim anos-luz de nível, porque não adianta você ser super inteligente e não saber se relacionar com outras pessoas. Ganha mais quem tem networking do que quem tem inteligência. Na maioria dos casos. Sempre teremos exceções à regra. O fulano é super inteligente, ele é bem mais sucedido que o ciclano que tem um nível social bom. Por isso tem que ser um conjunto. Mas ganha-se mais, geralmente, quem está conectado com as pessoas, certo? Tem mais oportunidades, é mais lembrado, é mais visto, é mais incluído. Com isso, o que a gente vai aprender para subir de nível no nível social? Para mim, a coisa mais simples, mais básica e imprescindível, o que seria imprescindível? Você não pode deixar de passar por isso, de aprender isso. É a etiqueta social. Independente dos lugares que você deseja acessar na vida, nunca se sabe o dia. Eu não gosto de ir em restaurante chique, não vejo sentido em estar em hotel 5 estrelas. Tô nem aí a forma como eu entro ou saio do meu carro. Se você quer subir de nível, você vai estar em volta de outras pessoas e essas pessoas, elas fazem análises sobre você. Então, pode ser que você não queira gastar seu dinheiro com um restaurante chique, mas justamente outras pessoas que querem te entrevistar para alguma coisa, seja para formar uma família, uma pessoa que quer te conhecer e vai te levar para um restaurante, seja para um cargo numa empresa, a pessoa fala, vamos almoçar no restaurante, a gente conversa, seja para qualquer coisa, vamos supor que te chamaram para um restaurante. Você está sim sendo analisado, mesmo que inconscientemente. A gente repara, a gente analisa padrões inconscientemente das outras pessoas. E quando você não sabe se sentar à mesa, quando você arrasta uma cadeira, quando você não sabe, não vou nem especificar muito, sabe, ser muito assim meticulosa com detalhes de qual é o talher da salada, qual é o talher do peixe, isso aí são níveis a mais, a gente tá falando aqui do nível básico. Quando você não sabe como pedir para o garçom de forma educada, quando você não sabe como colocar o guardanapo, onde colocar o guardanapo, quando você não sabe como sair e entrar de um carro, como esperar que alguém abra a porta para você ou que você tem que abrir a porta para alguém, quem sai primeiro, quem sai... São coisas assim básicas da etiqueta social. E quando você não sabe sobre essas coisas, você pode até ser chamado para essas oportunidades, para hotéis, restaurantes, viagens,
mas você vai começar a desperdiçar as suas oportunidades, porque dizem que a primeira impressão é que fica, e geralmente é. Uma vez tendo atitudes não muito, chamamos de atitudes educadas, né? Que seria como sentar, como agir, como conversar. Você não tendo essas atitudes muito educadas, isso vai fazer com que você não tenha, provavelmente, uma segunda oportunidade igual essa primeira. Ponto. Ponto. Mas eu conheço uma pessoa que não tem classe, não tem educação social e ela sempre está viajando, aproveitando e tudo mais. Exatamente, mas pode ter certeza que não são sempre com as mesmas pessoas, tá? Ela vai ir ser convidada para almoçar no restaurante para ser escutada numa proposta, mas na próxima vez que ela for convidada também para um outro restaurante, para qualquer coisa, não vai ser com a mesma pessoa. Exatamente pelo fato de que as pessoas já conhecem o jeito daquela pessoa e sabem como ela vai se portar. Agora, mais um detalhe, mais um curso, mais um aprendizado sobre a questão social que vai te fazer subir de nível é a questão de saber se relacionar com as pessoas. E eu não digo que vocês têm que ficar bajulando, manipulando, persuadindo todas as pessoas, tentando encantar o tempo inteiro. Eu acredito que a gente tem que ser assim, o mais natural possível nas coisas que a gente faz. Até porque todos nós temos personalidades, a gente não pode virar um robô, a gente não pode estar ali robotizado porque isso suga energia e cansa. Mas quando você aprende formas de falar, eu adoro expor a minha opinião, não tem problema, expõe a sua opinião com educação, com classe, com um tom de voz que não intimide a outra pessoa, com um tom de voz que não seja grosseiro, não seja mal educado, não seja rude. Quando você aprende a conversar, as pessoas começam a te ouvir, as pessoas começam a te procurar, as pessoas querem te manter por perto e te chamar para outras conversas, outros debates, outros eventos. Então você abre um leque de oportunidades. Eu quero muito fazer uma viagem e eu tenho 3 fotógrafos para contratar. Geralmente não é quem tira a melhor foto que vai ser contratado, ou o mais barato que vai ser contratado. É um conjunto de tudo, só que se os 3 forem muito parecidos, a pessoa sempre vai com quem ela se sente melhor. Tanto que as pessoas até comentam, né, a frase: nossa, que bom que a nossa energia bateu, eu adorei a sua energia. Eu gostaria de trabalhar com você mais vezes, eu gostaria de estar perto de você mais vezes. Como que a gente aprende? Tem diversos livros onde você pode ler audiobooks, não gosto de ler, escute audiobooks. Vídeos no YouTube, eu geralmente falo que tem muita opinião pessoal, muito achismo e muito tom de voz. Quando você lê um livro, geralmente a pessoa pesquisou, estudou e o livro, ele acaba tendo o seu tom de voz. Quando você lê uma frase, você pode ler com diversas entonações. Então assim, quando a gente lê um livro, a gente acaba tendo diversos tons de voz e geralmente a gente coloca o nosso tom de voz na nossa cabeça. E a gente consegue fazer a nossa interpretação daquilo. A gente consegue adaptar mais. Agora, quando a gente escuta um vídeo, acaba ficando mais o tom de voz com que aquela pessoa comunica. Mas aí tem diversos livros que são muito bem falados, são muito bem recomendados. E, inclusive, nessa questão de socialidade, né, de subir de nível social, a gente tem livros tanto, por exemplo, para se relacionar com outras pessoas, como fazer amigos e influenciar pessoas, como vender qualquer coisa em menos de 90 segundos. Tem diversos livros, assim como também tem livros que falam sobre desenvolvimento pessoal, que daí a gente vai para esse próximo passo para subir de nível. Para mim, tudo que a gente está falando aqui já entra como desenvolvimento pessoal. Porém, a gente pode ainda melhorar e amplificar muito mais. Como descobrir as minhas habilidades? Onde eu sou bom? Onde eu não sou? Porque não adianta nada você querer ser uma pessoa super famosa na internet quando você tem um defeito, que é não saber lidar com as críticas. Ou você até consegue lidar com as críticas, mas na hora que você vai se comunicar sobre algo, você não consegue. E aí você passa uma ideia diferente daquela que você realmente queria passar.
Então, para mim, desenvolvimento pessoal é primeiramente fazer uma autoanálise. Quem sou eu? Quem eu gostaria de ser? Onde eu gostaria de estar? A que grupo eu gostaria de pertencer? E que estilo de vida eu gostaria de ter? Quando você começa a fazer isso, você começa a entender quais carreiras dão certo para você. Por exemplo, eu gostaria muito de trabalhar nessa área. É uma área que é imprescindível você trabalhar em equipe, mas você tem muitas dificuldades de trabalhar em equipe. E aí você parece que fica querendo dar murro em ponta de faca. Eu adoro falar assim, não adianta eu ser a pessoa de cabelo castanho mais linda do lugar, mais gentil, mais simpática, mais interessante, mais inteligente, se a outra pessoa gosta de loira. Eu tenho duas opções. Ou eu pinto meu cabelo para encaixar no padrão, ou eu mudo para encaixar no padrão do que aquela outra pessoa gosta, ou a segunda opção, eu vou atrás de onde eu me identifico, de onde vou ser mais aceita, de onde vou ser valorizada. Então, no desenvolvimento pessoal, também tem diversos outros livros, tanto de autores nacionais quanto internacionais, que falam sobre você desenvolver essa capacidade de desenvolver as suas qualidades, os seus dons, os seus talentos, no que você é bom, no que você não é. Por que você vai querer tentar ser bom em uma coisa que você não tem as qualidades necessárias? E claro, o esforço vence o talento. Eu gostaria de ser um super pianista, mas eu não tenho coordenação motora, eu tenho alguma disfunção mental de foco, eu tenho alguma dislexia e eu preciso. Você pode, se você se esforçar, você pode. Aquilo que eu falei, você vai estar pintando o seu cabelo de loiro para você se encaixar. Ou você pode analisar outras experiências, outros lugares, outras áreas em que você vai se encaixar melhor. Agora a gente vai falar de subir de nível na questão de merecimento. Dificilmente, tudo que eu tô falando aqui, eu tô querendo dizer que o mundo sempre vai estar te dando oportunidades. Mas muitas das vezes você pode ou não estar pronto para aquelas oportunidades, ou não se sentir merecedor delas. Tá, e como assim? Eu quero muito fazer tal coisa. E às vezes, com esse senso de merecimento ou ego, você precisa começar daqui. Porque sem você saber, esse lugar aqui vai te conectar nesse lugar aqui que é onde você quer ir. E aí, vai fazer essa ponte. Porém, você quer estar aqui. E por conta de ego, não, eu mereço isso, eu não mereço passar por isso. Por conta, às vezes, de ego, você acaba nunca chegando aqui, porque você rejeita diversas oportunidades de aprendizado aqui. O outro lado da moeda em questão de merecimento é: eu quero chegar aqui, mas não, eu acho que eu tenho que começar daqui, eu não posso já ir para cá, porque eu tenho a síndrome de impostor. Eu não sou bom o suficiente para estar aqui. E diversas oportunidades aparecem para que você esteja aqui. Você fala, não, eu preciso começar daqui. Eu preciso focar aqui. Só que você não percebe que você é muito bom para estar aqui nessa área. E aí você tenta se encaixar, mas você é muito grande para esse espaço. E você fala, não, mas eu tenho que começar de baixo primeiro, porque eu tenho que aprender. Mas você também pode aprender aqui. Então, isso é um outro estudo que envolve crenças limitantes, como fomos criados, questões de rejeição, questão de humilhação, sofri bullying na infância, meus pais não me fizeram me sentir merecedor. É você analisar. E para subir de nível social, nisso daqui, o que eu mais recomendo é terapia ou inclusive coach. Eu sei que tem muita gente que fala mal de coach, mas tanto terapia quanto coach, onde você se encontrar melhor, contanto que seja um bom profissional, não interessa. É isso aí que vai te fazer subir de nível. Ou fazer uma terapia, ou fazer um coach, mas é fazer um acompanhamento para que venha uma pessoa de fora, estudada, e que te diga: isso aqui está te paralisando, isso aqui está te impedindo. Porque você pode estudar, você pode falar inglês, você pode fazer de um tudo, ser uma pessoa muito sociável. Se dentro da tua cabeça você achar que você não merece aquilo, você vai rejeitar as oportunidades. Eu vou finalizar com uma coisa que faz subir de nível. E eu não acho que eu comecei através dela, mas foi através dela que me fez subir de nível. Que é o mundo fitness, o mundo saudável.
uma mente forte, ela não habita num corpo fraco. E isso não é só uma frase motivacional. Isso é ciência, isso é biologia, tá? Se você não dorme bem, e eu não tô falando corpo fraco no sentido de realmente musculação, de ter músculos. Mas se você não dorme bem, se você troca o dia pela noite, se você não se alimenta adequadamente, se você não nutre o seu corpo, não chegará energia suficiente para o seu cérebro. Não vai chegar. O cérebro ele precisa de energia para pensar, para se mover. Eu tenho uma pessoa muito especial na minha vida. E essa pessoa é assim. A gente tá super feliz durante o dia, conversando, essa pessoa do nada, ela faz assim, ó. Tudo isso porque você vai perguntar, ela fala assim, tô cansada. Eu não, já conversei com ela, mas eu não bato muito no ponto. O que acontece é que essa pessoa, ela acha que isso é a personalidade dela, ser assim. Aí ela fala, a minha bateria social acabou, preciso do meu tempo. E tudo bem, por ela ser uma pessoa um pouco introvertida, faz sentido. Porém, como é uma pessoa que já passei muito tempo com ela, eu analisava as questões alimentares. E pelo fato dela comer comida rica em açúcares, isso faz assim, ó, quando você come açúcar, tem um vídeo aqui no YouTube que eu falo sobre isso, no nosso canal. Quando você come o açúcar, ele te dá um pico de energia muito bom. E aí você sente que você quer dominar o mundo. Você sente que você pode fazer amigos, conversar com as pessoas, fazer atividades, que o mundo é maravilhoso e que você tem muita energia. Porém, o açúcar faz isso aqui, ó. Ele despenca. E aí você começa a ficar cansada. As pessoas ao seu redor começam a te estressar, porque o teu cérebro ele não tem mais energia para lidar com aquela situação. E aí você acaba sendo antissocial. E adiantou o quê? Você ter estudo sobre sociabilidade, adiantou o quê? Você falar inglês, sendo que seu cérebro ele não quer gastar energia pensando em inglês, ele não quer gastar energia sendo social. Então, quando você não nutre o teu corpo bem, quando você troca o dia pela noite, você começa a ser uma pessoa de mau humor de manhã e aparece uma entrevista muito boa de emprego ou aparece uma oportunidade que é no período matutino e você está com aquela cara de quem comeu e não gostou. Quando as pessoas também, agora falando da questão estética, e questão de estética e merecimento, como vivemos numa sociedade que julga, geralmente as pessoas elas olham para o teu corpo e pensam, essa pessoa é relaxada, essa pessoa é preguiçosa, essa pessoa não tem força de vontade, elas não vão parar para pensar que você pode estar cheia de problemas, com a vida corrida, que dentro de casa você não tem paz, elas não estão nem aí, elas vão julgar e elas vão dizer como. Essa pessoa é preguiçosa, essa pessoa não se importa nem com ela, como que essa pessoa vai se importar comigo? Ou, por exemplo, nossa, essa pessoa cuida tão bem de mim, mas por que essa pessoa não cuida dela mesma? Falta de amor próprio? A pessoa não para pensar sobre falta de tempo, outras prioridades, que você pode estar preferindo aprender inglês, aprender outras coisas que não vão te trazer um shape estético. Elas não estão pensando nisso, pode ter certeza. E mesmo que você justifique, elas ainda não vão acreditar. Ou seja, você ter um corpo minimamente definido, eu não digo nem definido assim que você tem que ter um super bumbum, bíceps, não. Um corpo minimamente definido você olha e você sabe que essa pessoa tem mobilidade, tem flexibilidade, essa pessoa consegue fazer atividades, subir uma escada sem esforço, fazer uma trilha, trilha já é exagero, mas um exemplo, te chamaram para uma viagem, você quer ser viajante, a pessoa te chama para uma viagem, você não tem condição física, condicionamento físico. Então, no nível saudável, fitness, eles se completam. Quando você dorme bem, quando você vive sob menos estresse, quando você produz mais serotonina, dopamina, oxitocina, tem mais outra que agora que eu esqueci, a dopamina. Quando você... Tudo isso vem com atividade física e boa alimentação. Quando você produz tudo isso, você consegue subir de nível. Porque você tem desejo por viver a vida, você tem vontade de viver a vida. Quando você maltrata o teu corpo, isso influencia diretamente na tua mente, porque o nosso cérebro está dentro do nosso corpo. Tudo que a gente coloca para dentro, seja álcool, seja
coisas ilícitas, até coisas lícitas como o açúcar, mas que nos prejudicam, vai influenciar diretamente a nossa mente. E aí a gente não vai ter ânimo para sair de casa, a gente não vai ter ânimo para falar com as pessoas, não teremos ânimo para aproveitar as coisas boas da vida. E aí, onde você fica? Na sua zona de conforto, ou seja, no mesmo nível que você já está. Então, essas são algumas coisas que me fizeram realmente, assim, subir de nível, estrategicamente falando. Estrategicamente, eu digo, é você sentar e você falar: ah, eu não quero fazer academia, não quero praticar esporte, mas eu preciso, pelo menos 1, 2 vezes por semana, um esporte de médio a alto rendimento, já que eu não vou praticar atividade física todo dia. Ah, eu não quero tal coisa, mas eu preciso me alongar, fazer uma aula no YouTube gratuita de alongamento, flexibilidade, porque eu preciso ter um corpo funcional. Ah, eu não vejo a importância do inglês, eu nem uso o inglês para nada. Hoje em dia a gente tem IA para traduzir tudo, mas estrategicamente eu vou sentar e eu vou estudar e eu vou fazer um curso, porque se um dia a oportunidade aparecer, eu vou estar preparada. Tem uma frase que eu adoro que ela fala assim: todas as vezes que a sorte me encontrou, ela me encontrou trabalhando, né? Todas as vezes que a sorte veio me procurar, ela me encontrou trabalhando. E trabalhando não necessariamente só numa carreira, mas em si mesmo, que eu acho que é o maior investimento que a gente pode fazer. É isso que eu tenho para falar para vocês. Obviamente tem muito mais coisas que a gente pode trazer, falar e dizer e que vai fazer você subir de nível. Deixo aqui o espaço dos comentários abertos para que vocês discutam outras coisas que fizeram vocês mudarem subirem de nível. Por exemplo, o ato de ser muito grato faz a gente subir de nível. O ato de enxergar a oportunidade, mesmo nas situações difíceis. Tudo isso, né, questão de mentalidade, tudo isso faz a gente subir de nível. Deixa aqui os comentários abertos para que vocês comentem, para que a gente discuta e para que vocês passem o que vocês possam passar para outras pessoas e assim a gente cria uma comunidade que se ajuda. Se vocês gostaram desse vídeo, claro, se inscrevam no canal, deixem um like. Bem legal também se vocês conseguirem deixar um comentário. E estou aqui para estar passando tudo que eu aprendi na vida até agora para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.